Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa primeira edição de 2023 das nossas conversas sobre o prazer da mesa, as nossas palavras apuradas. E começamos da melhor forma. Começamos com a chefe Marlene Vieira. Olá. Olá, Marlene. Muito gosto. Muito obrigado pela sua disponibilidade. É um gosto estar aqui à conversa consigo. Obrigada. Eu é que agradeço ter aqui o privilégio de partilhar. Ora, é essa. Marlene, há episódios que de facto parecem premonitórios na vida de uma pessoa. É verdade que a Marlene nasceu enquanto a sua mãe fazia o almoço? É verdade. É verdade. Não foi enquanto, mas foi ali ela teve que parar de fazer o almoço, obviamente, para eu... E eu tive... A minha mãe diz que o meu parto não deve ter sido uma coisa muito normal, porque ela esteve praticamente sozinha em casa, enquanto o meu pai foi ao café, aquela coisa normal. Mas durante o período estava a fazer o almoço. Estava a fazer o almoço, é verdade. Eu senti o cheiro de refogado. Já foi o chamamento. Foi. É verdade, isso é mesmo verdade. Tem graça, sim, senhor. A Marlene nasceu em Nogueira da Maia, mas passava os dias da sua infância numa terra próxima, cujo nome é absolutamente maravilhoso, Silva Escura. É, Silva Escura. Que era a terra da sua avó. É a terra, ela nasceu em Barcelos, verdadeiramente. Ela mas vivia lá toda a vida, não é? Em Silva Escura. Sim, Silva Escura. Era uma aldeia ao lado da que eu nasci, praticamente. E a avó era boa cozinheira? Ela cozinhava por obrigação, digamos assim, porque ela gostava mesmo era estar na terra, ela era agricultora. E, claro, os filhos iam trabalhar, toda a gente ia trabalhar e ela fazia o almoço para toda a gente. 20 e tal pessoas, filhos, netos, tudo. E, na verdade, ela era boa cozinheira porque tinha, na verdade, também os melhores ingredientes, podemos dizer assim. Acho que em bem verdade, o ter bons ingredientes é meio caminho andado para as coisas resultarem, é só não estragar. E hoje em dia falo com a minha mãe um bocado sobre isso. Eu não sabia que ela fazia um bocadinho por obrigação e não tanto por gosto. A minha mãe dizia-me que o que ela gostava realmente era de estar no campo, a trabalhar na terra. Ao ar livre? Ao ar livre. O cozinhar, o prazer era mais da minha mãe. Minha mãe tinha um prazer diferente da minha avó. Mas eu vi a minha avó sempre a cozinhar desde a infância, com ou sem obrigatoriedade. Foi com ela que eu senti os primeiros aromas. Foi o seu primeiro exemplo na cozinha? Foi. Numa entrevista que deu ao Nelson Marques para o livro dele, Os Chefes Sem Reservas, explica que tinha 12 anos quando pediu aos seus pais para trabalhar num restaurante. Sim. Foi um impulso? Conte-nos essa história. Foi um embate, na verdade, Okay. porque eu tive ali tive uma oportunidade de entrar num espaço, num restaurante. Aliás, entrei em vários, mas aquele captou ali qualquer coisa, houve ali uma conexão um bocado estranha e que mexeu com alguma coisa ali dentro de mim, que eu tive curiosidade em perceber o que é que era aquilo. E pronto, tive a sorte que os meus pais me deixaram fazer essa vontade. Na verdade, tive sorte. Quando eu digo, eu trabalhei quando tinha 12 anos, não trabalhei, não. Foi-me permitido que eu fosse à descoberta, porque há pais que cortam aqui um bocado estes desejos dos filhos. E eu vou ali qualquer coisa naquele restaurante que eu... Hoje em dia eu sei o que é, mas na altura eu só dizia, eu quero vir experimentar, e foi assim que eu fiz. E agora, à distância destes anos, consegue perceber que chamamento foi esse? O que é que a atraiu naquilo? Sim, porque aquilo era... Primeiro havia ali um mundo de coisas, um mundo de descoberta, e eu era uma criança que gostava de aprender. Eu tinha uma sede muito grande de aprendizagem, e dentro de uma cozinha há construção de coisas, é qualquer coisa que nasce das nossas mãos, não é? E isso foi verdadeiramente, sendo que eu nunca relacionei isto a uma cozinha de casa. Portanto, eu achava que a cozinha de casa, se calhar, eu até percebia que era uma obrigação, sem querer, enquanto que no restaurante aquilo não era uma obrigação. Aquilo era uma paixão e havia uma criação daquilo que nós quiséssemos fazer e que tinha muito de nós. E eu acho que apercebi-me disso porque eu sempre gostei de fazer as coisas à minha maneira. Usou aí uma expressão curiosa, a cozinha de casa. Quando se chega à cozinha de um restaurante, é muito diferente. a escala muda. É muito diferente.
também depende do restaurante e do conceito do restaurante. Claro. E eu estava muito habituada a ter a ver um prolongamento das casas nos restaurantes. Isto é, eu via muito da cozinha que via em casa, via nos restaurantes. Mas aquele não. Aquele fazia uma cozinha que não era uma cozinha de casa. Não era cozinha tradicional. Era uma cozinha, eram pratos criados e tinha uma beleza no empratamento e um cuidado e um pensamento. Aquilo tudo era muito pensado. E foi isso que me fascinou. Porque a cozinha de casa, ou esse prolongamento dos restaurantes, porque havia muitos restaurantes que eram um prolongamento de casa, nunca me fascinaram, na verdade. Nunca. É curioso, usa várias vezes esse conceito e recorre muitas vezes à questão da cozinha de casa, da cozinha caseira. Hoje em dia fala-se muito do poder criar uma articulação, um equilíbrio, vá lá, entre a tradição e a modernidade. Claro. Isso, no caso da sua cozinha, passa por quê? Precisamente, é um misto de conforto e de criação e de identidade, portanto, e de inovação, de haver uma liberdade de expressão, podemos dizer assim. E eu gosto de sentir, mas isso é em tudo, não é só na cozinha, na música, na pintura, em todo tipo de artes, eu gosto de conhecer a pessoa através da sua arte. E para mim isso é muito importante, diz muito da pessoa, e eu gosto muito de pessoas e gosto muito de talento. E para mim, o fazer uma cozinha tradicional igual, fazer igual a tantos outros, não me diz muito sobre a pessoa. Então não tem interesse para mim. E a minha cozinha passa por... E eu gosto de apreciar também, e sou uma consumidora de restaurantes, porque gosto e fico normalmente fascinada pela pessoa e gosto da pessoa através daquilo que ela me dá. E gosta de encontrar essa continuidade entre a cozinha que experimentou num determinado restaurante e a personalidade de quem a criou? Claro. Pegando claro. no que está a dizer? Claro, é isso mesmo. É isso que interessa, na verdade, o que interessa são as pessoas e o que é que elas têm para nos passar. E interessa-me pessoas que me tenham sempre algo para me ensinar, para me mostrar alguma coisa. E pronto, isso. E não seja só na cozinha. A cozinha foi houve ali um embate muito grande aos 12 anos e foi realmente algo que eu escolhi e que achei que podia fazer dali muita coisa e que tenho feito e que fui descobrindo o meu caminho. Sim, é verdade. Mas eu tenho interesse por outras áreas e sigo outras áreas. Já percebi? Sim. Mas é importante para mim mostrar alguma personalidade. Essas outras áreas refletem-se de alguma maneira na cozinha que se faz e desenvolve? Sim, alguma coisa, sim. Sem dúvida. Falou imediatamente da música, da pintura. Há sempre uma influência. Nós nem nos apercebemos muitas vezes quando estamos a criar. Nós temos, não é, caixinhas. Exatamente. E vamos ir buscar ali reforços, não é? A nossa pintura às caixinhas, ou o que nós quisermos. E acho que a cozinha eu acho que qualquer arte nós podemos pôr tudo o que nós vamos absorvendo e o que nós escolhemos. Sem dúvida. Como disse bem, às vezes sem darmos conta disso. Sem darmos conta, sim. Um outro aspecto que também achei muito curioso no que li sobre si e do que foi dizendo, foi, por exemplo, quando foi trabalhar para Nova Iorque, sim, para um restaurante português, e ainda assim, uma das coisas que a espantaram foi, e achei muito curioso isto, o empratamento. Sim. O modo de empratar comida portuguesa em Nova Iorque. Explique-nos um bocadinho essa surpresa. Portanto, o destino prega-me aqui umas partidas engraçadas, porque eu fugi um bocado da cozinha tradicional, não é? Ao fim e ao cabo, eu fui para a cozinha por causa de uma cozinha mais sofisticada, vamos dizer assim, e quando vou para Nova Iorque, eu tenho um embate com a cozinha portuguesa e o meu trabalho era ali de transformar os sabores portugueses num empratamento sem mudar a receita. Atenção, nós não podemos mudar a receita, não podemos fazer texturas novas nem nada, a receita tinha que ser exatamente como ela era, mas embelezar o empratamento. E isso, pronto, eu aceitei esse desafio e é óbvio que depois houve aqui um fascínio muito grande pelos sabores e pelas texturas
e pela criação das receitas portuguesas. Mas não deixa de ser curioso essa descoberta de novos empratamentos de pratos portugueses num restaurante Claro, em Nova Iorque. é verdade. São as contradições do destino, são Exato. coisas que nós achamos que controlamos, já não controlamos absolutamente nada. E na verdade, o que é importante é nós estarmos abertos a esses desafios. Não podemos ser tão. Certo. Eu acho que não se deve ser tão rígido, não é? E eu gosto da ondulação da vida. Não gosto quando é muita turbulência, não é? Mas gosto de alguma ondulação. E ir integrando o que acontece. E ir naquilo que integrando vamos naquilo, fazer. exatamente. Foi vir para Nova Iorque muito pouco tempo depois do 11 de setembro. Foram 6 dias depois. Ok, não podia ser mais em cima. Como é que um acontecimento que mudou tudo no mundo afetou a questão da restauração? O que é que sentiu em relação a isso? Lá na verdade eu acho que podia estar um bocadinho distraída, no sentido que tinha ali um grande desafio de cozinha portuguesa. Era a primeira vez que estava a fazer verdadeiramente cozinha portuguesa, unicamente. Havia muita coisa a acontecer à volta com o antraxe, que as pessoas já nem se Sim. lembram, e com o pânico das pessoas com qualquer ruído fora do E o normal. próprio estado de espírito, imagino Pronto, que fosse uma portanto, coisa... na verdade, eu não sei, nós tínhamos clientes, a casa estava sempre cheia, aquela e outras, certamente. Eu não senti nenhum impacto na restauração, na altura. Não sei dizer, se calhar também podia estar distraída, mas não, acho que não senti assim como se sentiu com a pandemia, não tem nada a ver. Coisas distintas. São claro. coisas distintas, mas não, nós trabalhamos normal e muito. Eu trabalhei, acho que foi dos sítios onde eu trabalhei Estamos a mais na falar vida. de uma cidade que tinha acabado de ser agredida Sim, daquela forma, quer dizer. é. Certamente que E o o estado de restaurante espírito... estava muito perto de onde eram as torres, não era muito longe. Mas olha, se quer que eu lhe diga, eu acho que Curioso. não houve assim grande, havia muito medo, era na rua, com barulhos fortes, sei lá, mas Nova Iorque tem sempre barulho, não é? Cidade que não dorme, não é? Sim, tem sempre barulho. E havia assim um barulho assim, pum, uma coisa assim normal no dia a dia, e as pessoas ficavam loucas, em pânico, gritavam. Era uma coisa, isso marcou-me muito, esse estado de pânico total, geral. Tanto que eu, quando vim de Nova Iorque, tive que fazer tratamento, tive ali sintomas de stress pós-traumático. Foi adrenalina a mais, sabe? Foi um bocado Compreendo descontrolada aquela adrenalina. Compreendo perfeitamente. Para uma jovem que vinha da Maia, é um bocado 8 ou 80, não é? Para qualquer pessoa chegar a Nova Iorque deve ser 8 ou 80. É. Mas enfim. Há outros dois momentos importantes no seu percurso. Um é a entrada no Time Out Market. Sim. Como é que isso decorreu? Qual é o balanço que faz dessa experiência? Olha, para mim foi um ponto essencial e Claro. que foi assustador ao mesmo tempo, que era o primeiro sítio que eu estava a investir dinheiro, não é? Até ali tinha investido todo o meu tempo, toda a minha experiência, o meu trabalho. Agora não, agora era uma Ali aposta era sua. uma aposta de um dinheiro que eu não tinha, que eu tive que pedir emprestado e tive muito medo desse passo, porque gosto de dar alguns, é o que eu disse, eu gosto de ondulação, mas tenho um bocado de medo de ondas grandes, não é? Então eu disse, olha, vai ser o que calhar, mas foi essencial para eu poder construir e continuar a caminhar em vários projetos que eu tinha na minha cabeça. Mudou alguma coisa no seu modo de trabalhar? Tudo. Ok. Tudo. Aliás, eu quando abri o Time Out, fizemos a abertura do Time Out, eu entrei com uma carta muito encostada àquilo que eu fazia no Avenue, que era uma cozinha de sabores portugueses, mas com um toque de modernidade. E num mês e meio percebi que não era isso que as pessoas queriam ali. Queriam uma cozinha portuguesa autêntica. Era uma coisa que as pessoas procuravam verdadeiramente a cozinha portuguesa e os sabores, claro, com a beleza pronto, de quem olha que é apelativo, mas as pessoas queriam a autenticidade da cozinha portuguesa. E isso era algo que eu achava sempre que nunca estaria disposta, porque é sempre contra aquilo com que eu me virei para a cozinha. Eu não queria fazer cozinha tradicional e, mais uma vez, está no teu destino, amiga. Não há nada a fazer. Isto teve sempre no meu destino, mesmo eu querendo ou não querendo, sabes? Há coisas que eu não controlo. A tradição tem sido mais forte. É muito forte. E porque, assim, os negócios têm que ser sustentáveis. Claro. Não há hipótese. Claro. Isto é uma paixão, mas também é um negócio. Ponto final. Sim, Portanto, sim.
Nada, nós não podemos fazer só o que nos dá à vontade. Mas tem que se dar ali um bocadinho de identidade, que isso sempre foi muito importante para mim. Ter algo que tenha assinatura, que as pessoas digam isto é da Marlene. Foi mais uma vez um importante. momento de juntar tradição e modernidade, como falávamos há pouco. Foi, mais uma vez, sim. Sendo que agora muito encostado mais ao tradicional, respeitando verdadeiramente as texturas. Porquê que aquele prato é tão popular? Este foi o pensamento. Porquê que o bacalhau alagareiro é tão popular? Porquê que as pessoas gostam tanto? Eu tenho que entrar nisto e depois tirar alguma coisa que eu acho que posso acrescentar. E pronto, isto é um trabalho feito de olhar mesmo para dentro da história e das texturas e do sabor e por isso é que no caso do bacalhau alagareiro, pronto, o que é que as pessoas verdadeiramente gostam e porque é que gostam, e há coisas que nós não podemos mudar, que é o caso do bacalhau com as espinhas. Sim. Nós não podemos tirar o bacalhau com as espinhas, porque aquela suculência que está junto à espinha, aquilo é verdadeiramente importante naquele prato. Porque há a crocância toda de fora do tostado do grelhado, das batatas a murro, da cebola crua, do alho, e se não houver essa suculência, e se não houver espinhas... É como se ficasse só uma das facetas do prato. Exatamente, não é completo, falta ali alguma coisa. E por isso é que nós assumimos, tendo turistas, e nós estamos habituados a comer espinhas, mas os turistas não, comer espinhas não, comer comida com espinhas. Certíssimo. Sim. E eu disse, não, mas há coisas que nós não podemos mudar. E não vou mudar porque o americano vem cá e não quer espinhas. Ele é que tem que se adaptar à minha Vai identidade. ter que descobrir o porquê que gosta das espinhas. Percebe? Então, sim. é assim, foi uma construção que me fez olhar para dentro da história verdadeiramente e de quem pensa, sem querer, porque às vezes acontece criarmos pratos e nem estamos a perceber muito bem do que é que está ali. E o que eu fiz foi estudar a fundo o que é que são os pratos portugueses e porque é que são desta ou daquela forma. Porque é que são populares, e isso cabe a nós profissionais, não é? Em termos de técnica e textura e trabalhamos isto tudo, tirar partido disso e aplicar depois noutros ingredientes e noutros pratos e na criação dos pratos. Isto é como um cientista. E vai usando aquela fórmula noutras até perceber onde é que funciona e onde é que não funciona. Sem dúvida alguma. Um outro momento, obviamente, igualmente importante, até em termos de notoriedade, foi o MasterChef. Claro. Mas já muito mais recente, não é? Sim. Antes disso ainda fiz o Chef's Academy. Ok. Que era uma escola de cozinha na televisão, na RTP, onde nós chamávamos os piores alunos. Em que nós provávamos que até o pior aluno poderia aprender a cozinhar. É difícil, diga-se passagem, mas é possível. É recompensador. Nunca ficará um cozinheiro profissional. Mas é recompensador, de certeza. Claro que sim. É muito difícil, mas consegue-se. Como é que foi toda esta experiência da passagem para a televisão, do lidar com a cozinha em frente às câmaras? O que é que isso mudou? Mudou algo? Olha, tirou-me um bocadinho a minha timidez, não é? Porque era... Que remédio? Pois, nós somos um bocadinho bichos de buraco, não é? Nós somos somos muito introspectivos, somos muito fechados no nosso mundo, naquilo que queremos criar, e a televisão obriga a partilhar, não é? A partilharmos com o mundo aquilo que vai na nossa cabeça. E a nossa experiência e toda a nossa, não é? Toda a nossa vivência. E a televisão ajudou-me a poder perceber que por muito trabalho que nós façamos, não é? Por muita coisa que nós... É importante que o mundo conheça e que saiba que estamos aqui, que fazemos este trabalho. Exatamente. É uma forma de promover o nosso trabalho que é muito importante mesmo. E eu falo isto porque há muitas mulheres cozinheiras e há muitos homens cozinheiros que são muito bons e que o mundo não os conhece. Mas lá está, como em qualquer forma de arte, falou há pouco da pintura, da música, e é muito curiosa essa associação, também aqui as pessoas vão passar a conhecer o autor das refeições. Sim. E, obviamente, também vão construir uma opinião sobre a maneira de estar, a personalidade, a atitude daquela pessoa. É isso mesmo. Pensava nisso alguma vez em frente às câmaras? Claro. A preocupação de será que vão gostar de nós, será que não vão gostar de nós? Claro, eu bem.
As primeiras vezes é muito assustador pensar que as pessoas podem não gostar de nós. E está tudo bem, porque o que é que vamos fazer? Claro. O que é que nós vamos fazer? É a crítica de algo que nós não trabalhamos ou que nós não aprendemos a fazer. Porque aprendemos, mas precisamos de tempo, não é? Claro. Eu até ali sabia cozinhar muito bem, até aí tudo bem. Eu posso cozinhar ao lado de qualquer cozinheiro no mundo e não sinto medo, tenho confiança, porque trabalhei para isso e especializei-me nisso. Mas estar ao lado, no caso da Catarina Furtado na altura, que é uma comunicadora com não sei quantos anos de experiência, isso deixa-nos com falta de confiança, não é? O desafio é diferente. Não é confiança, inseguros, muito inseguros. O desafio é diferente. Não é? Claro, estamos ali num terreno em que nós não estamos habituados a pisar. Claro. E isso é assustador, os primeiros dias é assustador. Depois vamos habituando pronto, é isso, vamos trabalhando, melhorando coisas que nós fazemos autoavaliação, que é normal, e fazemos o melhor possível, sabendo que isto não é a nossa arte, não é? Claro. Há pessoas que são Mas é uma montra. Mas é uma montra e óbvio que nós queremos fazer melhor, e quando nós nos expomos, vamos percebendo onde é que falhamos e a forma como comunicamos, que é muito importante. Claro que sim. Porque há muitos cozinheiros famosos no mundo que são melhores comunicadores do que são cozinheiros, na verdade. Isso agora deixa-te pensar, não é? Não vou dizer que sim nem que não. Pois. Durante o período da pandemia, esse tão falado período da pandemia, a Marlene abre não um, mas 2 restaurantes. Sim. Este Zum Gastrobar, onde nós estamos, aqui junto ao Porto Dos Cruzeiros. dos Cruzeiros, Terminal exatamente, Cruzeiros. o Terminal dos Cruzeiros, exatamente, e o Marlene, vírgula. É. Já explicou algumas vezes, mas peço-lhe que o faça Várias novamente. vezes. O porquê da vírgula, é obrigatório. A vírgula é a descoberta, na verdade, é uma pausa e a seguir a vírgula obriga-nos a parar e quase que observar o que é que está ali, não é? E a vírgula é porque a Marlene nunca poderia estar ali isolada, porque eu tenho uma equipa, porque tenho uma estrutura, porque tenho uma construção e a seguir à Marlene vem uma história, tudo aquilo que nós vamos apresentar a seguir. A vírgula é isto, é esta pausa que é importante fazer ali para nós nos prepararmos para aquilo que vem. Não preparar, porque eu prefiro que não estejam preparados, venham sempre conceitos que estejam abertos. Mas é para uma história que se vai contar ali, que seja uma experiência. Uma das coisas que falou aí da questão da equipa, uma das coisas que nós leigos, digamos assim, aprendemos de alguma forma também com tantos programas sobre culinária, gastronomia, cozinha, no sentido lato, é de facto o trabalho em equipa, que muitas vezes se calhar não tínhamos essa noção do peso, da responsabilidade e da necessidade de se articularem uns com os outros. Não é? Sim. Eu acho que, na verdade, uma das coisas que mais me fascinou nesta profissão foi o trabalho em equipa. Eu fiz muito desporto quando era criança e os desportos que eu escolhi foram sempre desportos de equipas. E eu tendo que abdicar ali uma fase da minha vida entre o desporto e a cozinha, e eu abdiquei a cozinha, mas eu levei um bocadinho daquilo que era do desporto, que era o espírito de equipa. Certo. De todos a lutar por uma causa, todos unidos, de certa forma, por alguma razão. E isso foi o que eu trouxe do desporto e verdadeiramente uma cozinha profissional, um restaurante, só funciona muito bem ao longo dos tempos se houver uma construção de uma equipa, se houver objetivos bem definidos, coisas bem... e que haja uma história no meio dessa equipa. Mas, para mim e para todos os cozinheiros, acho que quem não gosta de trabalhar em equipa não pode trabalhar em cozinha. Isso definitivamente. É uma boa Esqueça, definição. isso definitivamente. É uma boa definição. Não, isso não é um trabalho solitário. Exatamente. Nunca na vida. Muito pelo contrário, nós temos que estar bem a trabalhar em equipa. E bem integrados. Bem integrados, entrosados. sim. Saber exatamente qual é o nosso lugar ali e poder acrescentar alguma coisa. De uma forma resumida, como é que descreveria a carta de ambos, do Zum e do Marlene Vírgula? Olha, é muito simples. No Marlene não há carta, há um menu que é surpresa. Sempre. Ok. O cliente, quando vai ao Marlene, não faz Não sabe a ao que vai. ideia para o que vai.
Trabalhamos, obviamente, muitos produtos sazonais, porque é uma base, é um fio condutor para mim, porque eu gosto de trabalhar com excelência e com produtos de qualidade, e são os produtos sazonais que nos trazem muito dessa qualidade, não é? O Marlene trabalha o Zum Zum trabalha exclusivamente com produtos portugueses e não obrigatoriamente cozinha tradicional portuguesa. Ok. Produtos portugueses, onde nós... Então é aqui que tenta levar a sua avante, de inovar mais. É um bocado. Mas temos aqui um misto de tudo. A verdade, eu digo sempre que o Zum Zum é um espaço super democrático, tanto para nós, equipa, como para os clientes. Portanto, nós temos sabores da cozinha tradicional numa guiosa, podemos dizer assim, mas quando se comesse aquele prato de olhos fechados, dizia eu estou em Portugal. Ok. Percebe? Então isso é porque traz muito da cozinha do fumeiro, das carnes, da cozinha de conforto, que é a cozinha portuguesa. Mas e depois temos pratos super tradicionais, como um arroz cremoso, mas aí onde nós também pomos ali um bocadinho desta técnica e do que é que faz com que as pessoas gostem de um arroz malandrinho. Pronto. E o Zum Zum acaba por ser uma preparação para um restaurante gastronómico. Ok. Nós dizemos que é um pré-fine dining, porque há muita gente que vem, há muitos portugueses que ainda não estão abertos à cozinha criativa. Não estão. Isto é preciso dizer aqui. Até a própria terminologia ainda é relativamente nova entre nós. Pronto, nós fine somos... dining, Pois. as coisas entraram. Mas tiramos o fine dining e Compreendo. pomos cozinha gastronómica. A cozinha Exatamente. gastronómica é uma cozinha de autor, autêntica, não está associada a nenhum conceito como país, é uma cozinha de autor. É como um quadro pintado, ou como uma letra de uma música, ora, o que for. Certíssimo. O restaurante gastronómico é isso, onde há espaço para criatividade total. O Zum Zum tem já um bocadinho disso, mas ainda tem muito da cozinha de conforto portuguesa. E por isso é que eu digo que é um pré-gastronómico, porque já há uma introdução à cozinha criativa e que é importante que nós brincarmos, não levamos a vida demasiado... Olhamos, sério? um arroz de pato tem que ser assim, é assim, como eu comia desde a infância. Não tem que ser assim, pode ser muito melhor. Exatamente. Uma cidade que se tem transformado tanto como Lisboa, por causa do turismo e muitos outros aspectos, mas essencialmente por causa de toda a adesão de tantos países e tantas nacionalidades, ora a virem para cá viver, ora a passarem por cá. O que é que tudo isso tem feito pela restauração em Lisboa? Dá-nos meios para nós Muito continuarmos a evoluir. Porque sem isso... E em termos de oferta, o que é que isso fez mudar? Somos muito mais e somos muito melhores. Ok. Percebe? Porque meios traz oportunidade e a oportunidade traz crescimento. Percebe? Então isto está tudo ligado. Se não houver clientes, também não há restaurantes, também não há variedade, também não há crescimento, também não há evolução. E, na verdade, o turismo trouxe-nos isso tudo. Nós conseguimos ter meios. Eu, se não tivesse o Time Out Market, onde 90% ou 80% são turistas, nunca na vida eu teria o Zum Zum nem o Marlene. Nunca Exatamente. na vida, percebe? Uma coisa permite o Uma coisa permite a outra. Então, isso, eu não posso estar aqui a ser hipócrita. Nós, sem os turistas, numa capital, onde... Claro, os portugueses são... O Zum Zum Mas isso é a vantagem para os próprios negócios. Agora estou a dizer do ponto de vista da própria oferta. Há mais oferta, há menos oferta, há mais igual entre si, mais variada, percebe? menos variada. Há muito mais, porque há uma necessidade há um buraco. Então temos que preencher esse buraco. Então não... Por exemplo, fazendo um pouco de advogado do diabo, há quem diga que estamos a acabar com os restaurantes tradicionais e a criar coisas fictícias. Não é verdade. Está mascarado um bocadinho com tudo o que vai abrindo, que são projetos novos, conceitos internacionais, mas os portugueses continuam a lá estar. Os restaurantes tradicionais continuam a lá estar. E até há jovens, bem jovens, a fazer e a recriar tascas portuguesas, tascas lisboetas. A fazer muito bem feito. Portanto, esqueçam lá isso. Está mascarado porque, pronto, esses restaurantes é novidade e têm palco durante algum tempo, mas se forem ver, os restaurantes tradicionais em Lisboa são todos cheios todos os dias.
todos os dias. Há uma consistência e o restaurante, quando é bom, realmente bom, não perde, percebe? Não perde isso, nunca perde. Portanto, não há a sair. Nós vemos por lados presuntos que também têm que se ir modernizando. O Selado dos Presuntos tem 50 anos, ou acho que é perto de 50 anos, e não se deixa ficar para trás. Percebe? É incrível, incrível. E nós temos que ser apoiantes dessa forma de estar e para poder mantê-los, mas eles não precisam de nós para nada. Percebe? Eles são muito mais fortes do que qualquer um destes chefes que entram agora no mercado de trabalho. Porque já têm muito calo, já têm muita sabedoria, já têm muito conhecimento. Não entra. Isso não é verdade, percebe? Não é mesmo verdade. E isto mostra um bocadinho da ignorância das pessoas no que toca à educação gastronómica e ao conhecimento daquilo que está realmente a passar-se, percebe? Não é verdade. Todos os restaurantes tradicionais bons em Lisboa que eu conheci e conheço mantêm-se em pé e cheios todos os dias. E mais cheios ainda porque os estrangeiros querem ir onde os portugueses vão comer. Uma nota de otimismo. Uma nota de otimismo. Não é otimismo, é realidade. Mas uma nota otimista, é agradável de ouvir. Olha, uma outra coisa. Foi anunciado no final de 2022 que Portugal passa a ter uma gala em relação às estrelas de Michelin. Sim. Até aqui havia uma gala ibérica para Portugal e Espanha. Agora há uma para Portugal, uma para a Espanha. Sim. O facto de termos uma gala dedicada, no fundo, à restauração portuguesa é vantajoso, naturalmente? Eu acho que sim, mas estamos todos ainda, nós, os portugueses, somos sempre um bocadinho desconfiados, não é? Temos que ver para querer. Acho que há vantagens. A verdade, o Ricardo Costa falou sobre isso na altura, que havia ali uma... a vantagem de estarmos com Portugal e Espanha é a força, não é? A nível internacional, depois que se pode ter com isso, mas claro que Portugal se calhar fica sempre a perder porque é um bocadinho ofuscado pela quantidade de chuva de estrelas que existem em Espanha, e nós ficamos sempre ali, sentimos sempre que ficamos na segunda liga, não é? Há uma primeira liga e há uma segunda liga. E, na verdade, o que traz isto é nós estamos todos na primeira liga. Pronto. Exato. Percebe? Isso é verdadeiramente especial, ficam mais equilibradas. Claro que os espectadores vão continuar a ser os que eram, poucos e não suficientes para poder avaliar na mesma, estarmos no mesmo patamar. Não vai ser espetacular, mas é alguma coisa. E nós estamos um bocado habituados com pouco, é verdade. Mas, não sei, sozinhos os cozinheiros não podem fazer. Precisam deste apoio forte do governo e do Turismo Portugal, que já tem feito alguma coisa, mas ainda não é suficiente. Mas lá está, falando da questão da gala das estrelas Michelin, a pergunta óbvia, natural que se segue é: qual é o peso efetivo das estrelas Michelin? É clientes, em restaurantes gastronómicos. Portanto, é a sustentabilidade financeira, porque há os restaurantes, os clientes que gostam deste tipo de cozinha têm que ter um selo de qualidade associado e uma garantia que o dinheiro que vão gastar é bem gasto. Okay. Então é preciso que alguém chegue ali e diga: isto é uma garantia que tem qualidade. E essa certificação, digamos assim, continua a ser válida? Continua a ser válida, claro. Sim. Eu continuo a acreditar nos critérios de qualidade que o guia, se não acreditasse também não faria parte do guia, nem falaria. Eu acredito verdadeiramente que há critérios de qualidade e que garantam que o cliente vai ter uma experiência que corresponda a esse selo de qualidade. Portanto, toda a gente sabe que ter esse rótulo ou esse selo reflete-se em mais clientes, em mais portas abertas para experiências novas, para desafios novos, para coisas novas, e que verdadeiramente é isso que nós queremos. Nós queremos estar a jogar as ligas. Isto é como, olha, penso no futebol, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Somos todos bons jogadores de futebol, somos todos jogadores de futebol, mas queremos estar nas ligas que vão acontecendo no mundo, não? Nos campeonatos mundiais. Claro. Ter estrela Michelin permite-nos estar em campeonatos mundiais. Percebe? Exatamente. Até lá, isso não é possível.
Quando viaja, ou até mesmo em Portugal, e vai a outros restaurantes, o que é que procura? Coisas que a surpreendam, aquilo que já conhece e quer reencontrar, a tal cozinha da sua memória, coisas que nunca ouviu falar. Como é que... Não, eu quero conhecer o artista. Já falamos disso no início. Muito bem. Eu quero ser... Normalmente eu gosto de ser surpreendida e vou aberta. Eu não quero criar... Até porque no início da minha carreira tive algumas desilusões com chefes mundialmente conhecidos e que eu, portanto, juntava os meus troquinhos para ir conhecer a cozinha deles. E tive algumas desilusões na minha vida. Deixa de ser curioso. Hoje em dia, pronto, óbvio que continua a haver algumas desilusões, mas isso faz parte, Claro. não é? Mas há outras surpresas. Ou até dias menos bons. Ou até dias menos... Não, ali não é dias menos... Não, nesse campeonato não há dias menos bons. Nesse campeonato não há dias menos bons. Há um... Muito bem. Ou realmente consegue-se... A partir de um certo patamar não pode haver dias menos bons. Não. Muito bem. Não. Esqueça... Não, porque... Pronto. São Estou todos aqui para aprender. somos todos muito técnicos, já sabemos Certo. exatamente como é que a coisa acontece, como é que não se pode. Eu acho que não se não Abaixo de um pode haver determinado patamar não pode ir. Não, Exato. não. Percebo o que está a dizer. É a mesma coisa que eu comprar um iPhone e estar Sim, à sim, espera sim, que sim, aquilo sim, não sim, corresponda às minhas expectativas enquanto não pode, percebe? Eu acho que em restaurantes de chefe, de autor, não pode haver. Se houver, tem que haver uma consequência disso, ou Ok. normalmente nós oferecemos um jantar ou Sim. qualquer coisa. Não deve haver, percebe? Tem que ser corrigido. Acontece, mas não é suposto que aconteça. Mas como dizia, no seu caso, procura então coisas Procuro novas. identidade, procuro conhecimento, procuro descoberta de novos talentos, de novas formas de abordar a cozinha. Eu procuro aprendizagem, na verdade, sempre. Ok. Eu não saio muito para comer cozinha tradicional, por exemplo. Não Certo, saio. certo. Apesar de que já aconteceu e às vezes é muito bom a surpresa, é muito boa a surpresa, porque vêm pessoas que não se está à espera que façam tão bem isso. Mas eu continuo a achar que a cozinha tradicional é uma coisa muito específica, que tem que estar em sítios muito característicos. Ok. Uma questão que queria colocar também. É casada com um chefe. Estou. Quem é que cozinha lá em casa? Ui, quem calhar. É quem estiver disponível no momento. Mas nós cozinhamos os dois, depende. Nós fazemos aqui um jogo de... Não é um jogo, é o que é a nossa vida, que é a vida Pois, de por qualquer isso casal mesmo. que cuida Não, de mas é filhos. que trabalham os dois nessa área. Sim, mas nós não estamos 24 horas nos restaurantes. Percebe? Claro. Nós temos equipas, temos chefes que nos acompanham e pronto, eu à noite, durante a semana, estou quase sempre com a minha filha. Mas depois a gente às vezes fazer em casa aquilo que faz no trabalho. Não é igual, pronto, a cozinha que eu faço no trabalho é Claro. uma, a que eu faço em Claro. casa é outra. Esqueça lá isso, não é? É a mesma coisa que o médico ou um jornalista. Mas Já nenhum dos dois aproveita para se escapar e dizer trata tudo isso. Não, claro que sim, claro que sim. Quem é que gosta de levar trabalho para casa, não? Exatamente. Ninguém. Muito Não, bem. claro, que às vezes, olha, não apetece fazer mais comida. Faz lá tu um bocadinho, se faz favor. Imagina. Não, isso acontece. E ou vamos jantar fora, Pois, também é. acontece. É uma maneira de Não solucionar é? a coisa. Porque não queremos estar sempre a cozinhar, por amor de Deus, não é? Exatamente. Não. Isso não, mas nós cozinhamos dois, mas não cozinhamos sempre. Às vezes não Claro. apetece nem a um nem a outro, olha, vamos jantar fora. Pronto. Marlene, mesmo para terminar, nós estamos a gravar esta conversa da parte da manhã. O que é que me sugeria para o almoço? Ui, assim num dia de um sol de inverno, não é dia inverno. de um sol de inverno, Não é bastante inverno, com pestinho. mas é outono. Vá, não estamos em inverno, mas já temos aqui um Mas cheirinho. de bastante inverno. com pestinho. Então, deixa-me lá ver. Eu gosto muito, eu acho que a cozinha tradicional é mais para o almoço do que para o jantar. Ok. Hoje é terça-feira, deixa-me pensar. Umas pataniscas com arroz de tomate e feijão. Não ia? Parece-me adequadíssimo. Muito bem. Marlene, muito obrigado. Foi um gosto. E pronto, foi a nossa primeira destas conversas sobre os prazeres da mesa, as nossas palavras apuradas de 2023. Aguardem pela próxima e até lá já sabem. Bom apetite.